Gente, chegamos para o nosso 7º episódio do podcast Pode Me Contar, da nossa 2ª temporada. E a nossa convidada de hoje é a professora Elani Moraes. Ela é professora de língua portuguesa, pós-graduada em literatura brasileira, é escritora e poetisa. Vamos conhecer um pouco da história dela hoje no 7º episódio do Pode Me Contar. Seja bem-vinda, professora, ao Pode Me Contar. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite. É uma honra poder fazer parte do seu programa, Ieda. Muito obrigada. Vamos começar aí pela escolha, professora, dessa profissão tão linda que é ser professor. E por que língua portuguesa? Eu acredito que a minha escolha, ela se deu exatamente porque a minha relação com os professores quando criança era uma relação muito próxima. Recebi muito afeto, muito carinho, muita orientação e eu passava a admirar meus professores. Isso eu tenho certeza que tem, ou melhor, que isso contribuiu para a minha escolha. E vamos dizer assim, professora de língua portuguesa, porque eu tenho um amor pelas palavras. Amo as palavras. A senhora é nascida e criada aonde? Nasci em Caxias, me criei em Caxias. E ainda moro em Caxias, mas trabalho aqui na cidade de Codó há uns 15 anos. E como é a sua relação com a cidade de Codó, que já há 15 anos prestando serviço no município? Ieda, eu posso até dizer que já me sinto uma cidadã codoense. Porque depois de tanto tempo convivendo com essa população, porque, vamos dizer assim, estar aqui, sentir esse ambiente, perceber a necessidade das pessoas e ao longo desses anos eu tenho lutado para contribuir para a melhoria dessa população, até porque eu já me sinto parte desta cidade. Eu já nasceu em mim aquele sentimento de pertencimento, ou seja, eu já pertenço a Codó. Quais os trabalhos a senhora tem desenvolvido, além, claro, da sala de aula? Projeto de leitura, porque na verdade a minha grande bandeira é despertar o interesse do jovem, das pessoas de forma geral, pela leitura. Nós sabemos que, de forma geral, no Brasil, a população brasileira é considerada uma população não leitora. E não é diferente com os nossos jovens aqui em Codó. Existe uma grande resistência em ler. Até porque nós sabemos que para desenvolver esse prazer pela leitura, para nascer esse hábito, para se criar esse hábito de ler, ele precisa começar em casa. Então, se isso de fato não começa, o desafio na escola é bem maior. Se essa prática de leitura ela não se inicia no seio familiar, a escola ela vai encontrar sérios desafios para despertar no aluno o interesse pela leitura. Com base nisso e pensando nisso e percebendo essa situação, porque nós temos alunos que não são a maioria, eu falo a maioria, 99% dos nossos alunados, eles não leem. Então, por conta disso, eu tenho criado o projeto de leitura. Por muito tempo desenvolvi na escola da rede municipal onde trabalho e na rede estadual. Inclusive agora em novembro nós estaremos fazendo a combinância de um projeto de leitura conhecido como Vamos Ler, porque todo dia é dia de ler. Esse projeto envolve todos os professores dos turnos matutino e vespertino da escola René Baima. E todos os professores estão engajados nesse projeto, realizando as atividades, e no final do ano nós iremos apresentar para a comunidade escolar, comunidade local, os trabalhos que realizamos em prol dessa, como é que eu posso me dizer, dessa ação, fazer as pessoas lerem, principalmente os nossos alunos. A senhora se recorda qual foi o seu maior desafio para conseguir trazer a leitura para a sala de aula? O maior desafio, eu posso dizer que a falta de apoio da família, infelizmente.
vamos dizer assim, eu não sei se é por falta de instrução ou não perceber a importância do ato de ler, ou se é porque de fato não tem, vamos dizer assim, não perceber a importância ou não ter condições de acompanhar o filho, de estimular. Então, não só a questão da leitura, mas todas as atividades escolares, a gente enfrenta um problema muito grande, que é o apoio da família, que é o acompanhamento da família. Muitas das vezes eu percebo que parece que nós professores estamos trabalhando sozinhos, e a gente sabe que para a educação dar certo é necessário essa caminhada dupla, né? Família e escola, e na maioria das vezes não é o que vem acontecendo. E uma constatação, Ieda, que acredito que todos os professores também constatam isso, é o que os nossos alunos, eles concluem o ensino fundamental, eles concluem o ensino médio sem saber ler, nem interpretar e muito menos escrever. Eles sabem decodificar, mas ler de fato eles não sabem. Então é um problema muito grande. Então, porque se esse aluno ele não consegue atribuir sentido àquilo que eles decodificam, como eles vão adquirir conhecimento? Porque nós sabemos que é através da leitura que adquirimos conhecimento. É através da leitura que desenvolve-se o senso crítico, é através da leitura que nós, vamos dizer assim, desenvolvemos o nosso intelecto. E se isso não acontece, nós vamos ter aí grandes ou sérios problemas. Então, como eu já havia dito, que se a leitura ela desenvolve o nosso vocabulário, então na nossa fala a gente vai perceber essa riqueza vocabular, nós vamos perceber essa coerência na hora de falar, a organização do raciocínio. Então, como de todas as vantagens, de todos os benefícios que a gente adquire ou que adquirimos através da leitura, essa habilidade, essa competência linguística, ela vai se expressar tanto na hora da fala quanto na hora da escrita. E assim, qualquer pessoa, por menos esclarecida que ela seja, ao ouvir uma pessoa que tem o hábito de ler, vai perceber a diferença. E a senhora fala aqui pra gente que a senhora é professora por vocação. Eu digo que sou professora de vocação porque eu gosto. Eu amo o que eu faço. Quem trabalha comigo, quem me conhece, sabe que eu não trabalho só por dinheiro. É também por dinheiro, porque eu preciso, todo mundo precisa. Mas a prova de que eu não trabalho só por dinheiro, porque eu trabalho além da minha carga horária. Tá? Inclusive agora no período de férias, eu estava de férias, mas eu usei 3 semanas de um mês de férias para reativar a biblioteca da nossa escola, para arrumar a biblioteca, para separar os livros por gêneros literários, para receber os alunos, para quando nós retornássemos, os alunos tivessem todas as obras separadas, facilitadas, para que eles tivessem acesso e pudessem escolher de forma consciente os livros. Então, fora isso aí, além de fazer além do que é a minha obrigação, eu não me canso ao realizar o meu trabalho. Muitas das vezes eu estou ministrando aula e quando eu saio da sala de aula, eu tenho a impressão de que eu estava me divertindo, que eu não estava trabalhando. Então, eu não sou aquele profissional que fica pedindo a Deus que chegue às férias, ou que aconteça alguma coisa para que eu me esquive daquilo que eu tenho que fazer. Eu faço por prazer. E não é demagogia, porque as pessoas que trabalham comigo sabem disso, percebem isso. E eu me sinto, vamos dizer assim, eu me sinto realizada. Eu sempre digo para meus colegas que eu me acho uma pessoa de muita sorte, porque eu escolhi a profissão, embora não fosse muito consciente, mas é a profissão que eu gosto, que eu quero. Eu sou feliz naquilo que eu faço. Como surgiu o poema na sua vida? Ieda, eu sempre defendo a ideia de que a poesia é aquele elemento que está presente no poema, que a poesia ela é uma importante ferramenta pedagógica. A poesia ela nos ensina
em quase todos, ensina quase tudo. Eu não vou dizer tudo porque eu iria generalizar. E como a poesia surgiu na minha vida? Desde criança, com o auxílio dos meus professores, porque eu lembro que quando eu estudava o ensino fundamental, minhas professoras de língua portuguesa, elas pegavam livros emprestados na escola e emprestavam para mim. E eu lia, mesmo sem ainda entender o conteúdo, a essência de um poema, sem mesmo perceber, vamos dizer assim, a intenção temática daquele poema, mas eu era tocada pela poesia. E você poderia me perguntar, como professora, que você sabia que era tocada pela poesia ainda criança? Porque eu conseguia entrar em contato com o belo que existe no poema. Eu conseguia, vamos dizer assim, me sensibilizar, porque um dos papéis da poesia é desenvolver essa sensibilidade no ser humano. Um dos papéis da poesia é humanizar o ser humano. E de forma inconsciente eu já estava sendo tocada ali pela poesia, mas também nunca imaginei que algum dia na vida eu fosse me tornar poetisa, né? Que eu fosse escrever poesia. Nunca imaginei, eu era apenas leitora. E essa manifestação da poesia na minha vida, ela aconteceu de forma tão assim natural e quase que imperceptível, que quem percebeu foram as pessoas nas minhas redes sociais. Eu lembro que quando eu criei a minha conta, a primeira conta no Facebook, eu escrevi algumas coisas e as pessoas iam lá e aplaudiam e diziam, é bacana, é legal. E aquele aplauso, de certa forma, me estimulava, me incentivava, eu ia produzindo, e as pessoas iam dizendo para mim, Elani, olha, você escreve bem, você consegue atingir o leitor, você consegue dizer o que muitas pessoas gostariam de dizer através da arte literária, vamos lá, vamos publicar. Então, eu disse, estão dizendo que eu sou poetisa, estão dizendo, estão gostando, vamos lá, a pessoa está pedindo, eu vou escrever. A iniciativa eu posso dizer que foram das pessoas que não foi minha. Eu não me sentia uma poetisa, as pessoas fizeram, eu me sentia assim. E aí foi o primeiro livro de poesia, e aí eu comecei a perceber que eu não escrevia só poesia, que eu podia trilhar em vários gêneros literários, né, como a crônica, a memória, o conto, que o meu mais novo livro agora é de conto, já está na editora, provavelmente agora em agosto. Vamos mostrar os livros? Meu primeiro livro, como geralmente os escritores dizem, meu primeiro livro ou meu primeiro filho foi esse aqui, né? Muitas de mim. E o interessante é que muitas pessoas que adquiriram esse livro me fizeram a mesma pergunta que eu já ouvi hoje. Elani, esse livro fala de você? As pessoas tendem a pensar que esse livro é autobiográfico e na verdade ele não é. Porque muitas de mim foi um elemento utilizado para retratar todas as pessoas que nós somos plurais, tá? Nós somos, além de sermos mutáveis, cada dia a gente pode se comportar de uma forma diferente porque a gente sente as coisas de forma diferente. Hoje eu posso sentir a tristeza de uma forma, amanhã eu sinto de outra forma. Hoje eu estou pensando algo sobre determinado assunto de uma determinada forma, amanhã é diferente. Hoje o meu lado mais humano, ele está bem mais latente, mais evidente. Amanhã aquele meu lado sombra, ele já começa a se mostrar para os outros. Aquela história de dizer, o ser humano, eu, Elani, eu não sou só boa e eu não sou só ruim. Eu tenho as duas coisas, apesar de as pessoas, de forma geral, não aceitarem essa dualidade. As pessoas, elas tendem a aceitar só o nosso lado bom, aceitar e mostrar. Então as pessoas, elas têm essa preocupação de mostrar que é uma pessoa boa, embora ela conscientemente saiba que ela não é totalmente boa. Então, por que essa atitude de querer mostrar até mesmo o que não só é? Porque fomos educados assim. Fomos educados aqui, temos que ser
pessoas boas, exatamente para sermos aceitos. E tudo que a gente quer, tudo, quando eu falo tudo que a gente quer é ser aceito, é ser aceita, é ser amada. Então fazemos tudo para sermos amados, inclusive esconder quem de fato nós somos, tá? Então, e o Muitas de Mim, ele vai mostrar essas nuances do ser humano, aquelas verdades que estão ali escondidas lá no nosso recôndito e que não queremos que os outros saibam, que são verdades só nossas. Primeiro livro. O segundo livro, de novo, lá vem a dualidade humana, luz e sombra, né? Luz e sombra porque todos nós temos esses dois lados. Independente de você querer ou não aceitar, é uma condição humana. E essa temática, ela vai ser abordada através de poemas. Então, Luz e Sombra é um livro de poemas. Felizmente, eu vou dizer felizmente, né? Não temos mais exemplares, mas eu já estou pensando em providenciar mais exemplares porque ele tem tido uma procura muito boa, né? Então, estou aqui na expectativa de receber mais exemplares para atender as pessoas que desejam adquirir. O terceiro livro é O Mundo em Dois Tempos. E se o leitor ou o ouvinte estiver bastante atento, vai perceber dois de novo. O Mundo em Dois Tempos. Esse livro é um livro constituído por crônicas, vários tipos de crônicas, são crônicas reflexivas, crônicas filosóficas, crônicas poéticas e crônicas humorísticas. Geralmente as pessoas que me conhecem dizem que eu sou muito séria, mas aqui nesse livro vai ter o meu lado também, meu lado um pouco humorístico, né, engraçado, porque eu também tenho essa visão engraçada do mundo, apesar de que eu tendo a enxergar mais aquele lado, vamos dizer assim, a escritora pessimista, né? A escritora pessimista porque está sempre evidenciando o lado negro, o lado negro do ser humano, o lado negro da sociedade. Eu vejo muito isso. E eu não tento, vamos dizer assim, fingir que não vejo. Eu vejo. Mas também eu tenho o meu lado mais, vamos dizer assim, mais engraçado, né? Então o leitor, ele vai encontrar esses dois lados também da escritora Elani Moraes, da professora Elani Moraes. E como sou professora e não me desvinculo disso, minhas obras também, quem lê vai encontrar as pegadas da professora, né? Vai encontrar essa função social que eu vamos dizer assim, eu, Elani, acho muito bonito. Apesar de que o que eu ouço e não gosto de ouvir é as pessoas dizerem, mas o professor é tão, vamos dizer assim, é tão desvalorizado, o professor tá, vamos dizer, é desvalorizado? Mas eu não gosto muito desse vitimismo não, né? Eu acho bonito, eu acho que nós não estamos vencidos, eu acho que nós não estamos fracassados, por isso eu estou na sala de aula lutando. Eu já tive 3 oportunidades de sair da sala de aula e eu não aceitei, porque eu acredito que se eu estiver na sala de aula, eu vou contribuir muito mais na conscientização do jovem de que a única saída para a melhoria da condição de vida é a educação. Aonde que a gente encontra o livro para comprar? Ieda, nós vamos encontrar esses livros agora, como existem poucos exemplares nesse momento, só comigo. Porque esses outros aqui, esses dois, Muitas de Mim e Luz e Sombra, ele ficou sob a responsabilidade da editora. A editora vendia esses livros e eu também vendia, mas como não há mais e só tem esse aqui, eu acredito que 5 ou 7 exemplares, então só está sobre a minha posse. Eu já
Desses aqui eu já deixei alguns na livraria Graúna em Caxias. Eu não sei se, eu não posso afirmar de certeza se ainda existem exemplares desses livros na livraria Graúna em Caxias, mas era lá que podia ser encontrado, entendeu? Agora, atualmente, só comigo. Tem como separar a Elane da professora? Se tem como separar? Que pergunta difícil. Se tem como separar? Eu acredito. Não tem como separar, não. Porque assim, claro que como somos muitas de mim, eu na escola, e eu já ouvi assim colegas comentando que eu na escola assumo um outro perfil. Por quê? Porque eu tenho consciência de que eu tenho que ser o modelo para o meu aluno, o modelo para o jovem. Então, quando eu cobro do meu aluno determinado comportamento, determinada postura, eu já vou mostrando para o aluno como é que se porta. Então, o aluno ele tem que olhar para a Elani e dizer assim, a professora Elani é aquela pessoa que tem compromisso, que chega no horário certo e que não se ausenta com frequência, com constância, sem nenhuma justificativa quando de fato se ausentar. Então, eu tento ser aquela pessoa, vamos dizer assim, eu tento ser o modelo, o espelho. Eu tento fazer a coisa da forma mais correta que eu posso fazer. Então, aí é a Elani e a professora. Porque em outras esferas da minha vida, eu sou assim, claro. Eu também sou assim. Agora, a Elani, quando se trata da questão da vida pessoal, né, é só Elani. Não tento deixar assim, como é que eu posso dizer, transparecer, eu não compartilho as minhas questões pessoais, íntimas, não, é minha, então eu tenho direito a isso. Então a Elani, vamos dizer assim, inteira, é só para mim. Como é a senhora no dia a dia? Como escritora, nós conhecemos um pouquinho das suas atividades. O que faz, professora, lhe abastecer como pessoa? O que é o seu combustível para trazer a professora, a escritora, a poetisa, né? E transformar tudo isso, todo o seu trabalho de obra de arte, no qual a senhora relatou para a gente? O meu combustível para tudo, é a consciência da finitude humana. Como assim a consciência da finitude? Nós somos seres finitos e a maioria tende a não, vamos dizer assim, não aceitar essa finitude. Muitos vivem como se não fossem morrer. De certa forma, consciente ou inconscientemente, nós nutrimos o desejo da eternidade, certo? Nutrimos esse desejo da eternidade. Então, a Elani pensa assim: eu só vou ficar eterna se eu deixar a minha marca nesse mundo. Eu não quero passar aqui e simplesmente passar como se não tivesse existido, porque eu sei que se eu morro hoje, o mundo continua da mesma forma, tudo continua da mesma forma, nada vai mudar. Não só eu, mas todo mundo. O mundo continua, tudo continua, a vida continua. Agora, o que eu poderia fazer para que eu não fosse esquecida? Como é que eu poderia me tornar imortal? Eu sempre pensei isso. Qual é a forma que eu vou encontrar para permanecer? A arte é uma das formas que pode nos tornar eternos. A arte aqui na Terra, ser eterno aqui na Terra.
Então, a literatura é arte. Então, quando eu fui eleita no ano passado para a Academia Caxiense de Letras, aí as pessoas dizem assim, Elani, agora você é imortal. Quando eu passei a fazer parte também da Academia de Letras e Arte e Ciência do Rio de Janeiro, quando eu recebi a posse e recebi aquele documento, aí eu disse assim, aqui é uma forma de eu permanecer imortal aqui nesse mundo. Então, quando eu vou à sala de aula e ministro as minhas aulas e eu percebo meu aluno aprendendo, eu digo, eu vou continuar, eu vou morrer, mas eu vou continuar nesse aluno. Enquanto eu estiver em sala de aula, enquanto houver jovens aprendendo comigo alguma coisa de positivo, eu vou continuar nele. Eu não vou ser esquecido, eu não vou morrer. Então, uma das formas de se tornar imortal aqui é repassando aquilo que eu sei para o meu aluno e produzindo arte, porque, como diz Ferreira Goulart, a arte existe porque só viver não basta, tá? E a arte, ela não morre. E eu quero que a senhora fale pra gente da sua infância. Como foi a senhora como aluna? Como aluna, veja bem, é suspeito eu falar, mas eu vou falar de acordo com o que meus professores me diziam. E meus colegas me diziam, eles diziam que eu era, assim, excelente aluna, né? E o que eu posso dizer é que eu era muito amada pelos meus professores. Logo, eu era muito obediente, porque eu era medrosa. Eu era muito medrosa quando criança. Então, por ser medrosa, eu era obediente. Tudo que o professor dizia para eu fazer, eu fazia. E eu fazia da melhor forma que eu podia fazer, porque eu tinha o receio de ser, vamos dizer assim, chamada a atenção, que fosse evidenciado o meu lado negativo, ou as minhas deficiências, as minhas fraquezas. Então eu tentava fazer o melhor que fosse possível, até mesmo, e vou ser sincera em dizer, porque o que o ser humano quer é isso, eu queria receber elogio. Nós gostamos de receber elogio. Quem não gosta? Todo mundo gosta de receber elogio. E uma coisa que eu posso dizer que me salvou foram os elogios dos meus professores, porque isso melhorou muito a minha autoestima. Então, minha autoconfiança, eles diziam, olha, tá ótimo, tá bom, você é excelente. E cada vez que eu ia fazer, eu tentava fazer melhor. Então, a minha infância como aluna foi, vamos dizer assim, foi muito boa. E a escola, Ieda, a escola, para mim, era o lugar mais, como é que eu posso dizer, mais prazeroso. Eu lembro que nas férias era incomum e meus colegas nem entendiam porque que nas férias eu chorava quando entrava de férias. Eu chorava porque eu ia sentir saudade dos meus professores, eu ia sentir saudade dos colegas, eu ia sentir saudade do espaço físico. A escola era a minha casa, como hoje, como profissional, a escola é a minha casa. Então, nas escolas que eu já trabalhei aqui em Codó, todo mundo sabe que todos os dias eu sou a primeira que chego. Se eu chego, vamos dizer assim, 10 minutos depois daquele horário que eu costumo chegar, os colegas já começam a dizer, aconteceu alguma coisa, a Elani não chegou. Então, porque é a minha casa, é o que eu gosto. Então, não é diferente hoje como profissional não, de quando eu era aluna, não. É a mesma coisa. Só mudou, vamos dizer assim, a idade cronológica. Como foi essa sua trajetória aí enquanto criança? Vou revelar um segredo. Posso contar? Pode contar. Vou contar. Na verdade, eu nasci num povoado no município de Caxias, chamado Panelas. Mas não pense que panela, porque a panela era cheia, era panela, mas era panela vazia. Então, assim, não diferente vamos dizer assim, da história de muitos maranhenses que nasceram na zona rural,
Nós sabemos que não é uma vida fácil. Onde eu morava não existia escola, era difícil até água para beber, então era difícil a alimentação, era uma vida muito difícil. Filha de uma mãe solo que tinha 6 filhos para sustentar, que nos sustentava quebrando coco. Então não era uma vida fácil, não. Era muito difícil. E eu, como criança, eu pensava que não existia outra forma de vida que não fosse aquela. E mesmo criança eu pensava, mas viver não é tão bom, não. Não é essa coisa toda que eu escuto os adultos dizerem. E eu ficava me questionando, será que é só isso? Até que eu tive a oportunidade de ir para Caxias estudar, porque uma senhora que morava perto de nós, ela gostava muito de mim. E ela dizia, olha, se tua mãe me desse, eu levaria para a cidade. Eu digo, pois pede para minha mãe, pede. Que eu quero saber como é a cidade, eu quero saber como é a escola, Ela dizia, eu vou te levar para estudar. E eu lembro que ela disse assim, olha, em janeiro eu te levo. Eu não tinha essa ideia de tempo. Eu pensava que janeiro também não ia chegar nunca, que era só uma forma de promessa para a criança, porque hoje eu sou muito contra disso, do adulto prometer a coisa para a criança e não cumprir, achando que a criança é bobinha, que a criança não sabe de nada e a criança sabe. Isso é muito prejudicial para o estabelecimento da confiança da criança no adulto. Então eu não levava muito a sério o que os adultos diziam, exatamente por conta dessas promessas não cumpridas. E lembro que foi 89, ela disse, olha, janeiro chegou, vamos. Eu digo, vamos. Para mim foi um desafio muito grande, porque eu tinha 12 anos, 12 ou 11, que foi quando eu comecei a frequentar a escola, muito tarde. E como sempre fui pequena, né? Quando eu cheguei na escola, não sofri muita discriminação por ser mais velha do que os outros, porque eu era pequenininha, ninguém dizia que eu tinha 11 anos, 12 anos, então todo mundo achava que eu estava na mesma faixa etária. Então eu agradeço muito a minha estatura física, tirei vantagem disso, muita vantagem. Então, com 11 anos, passei a frequentar a escola e para mim foi o máximo. Tudo que eu pude aproveitar na escola, eu aproveitei. Não só questão de adquirir, vamos dizer assim, da aquisição de conhecimento, mas a questão do afeto, a questão que eu posso dizer, a relação com as pessoas que eu acreditava que tinham mais experiência do que eu. E até hoje eu continuo muito isso na Elani, de querer aprender, de ter curiosidade, de ouvir as pessoas, porque a gente aprende mais quando se ouve, observar. Então eu sabia que eu estava em desvantagem, então eu era muito silenciosa, eu não falava, praticamente não falava, só ouvia. Mas foi ouvindo que eu aprendi, vamos dizer assim, a me adaptar num ambiente que era para mim, ao mesmo tempo que parecia hostil, mas ao mesmo tempo, vamos dizer assim, me ofereceu a oportunidade para ter uma vida diferente daquilo que eu tinha. Já na adolescência, foi mais tranquilo depois de ter dado esse pontapé inicial em relação à educação? Ou a senhora sofreu algum tipo de abuso, alguma situação desse tipo, ou não? Foi tranquilo? Não, na escola não. Na escola, como eu já havia dito, era o meu local preferido de ficar, até porque na escola eu me sentia acolhida, respeitada, tanto pelos professores quanto pelos colegas. Então, como eu não vivia com meus pais e tinha essa deficiência mesmo de afeto materno, paterno, fui criado com o pai, e aos 11 anos saí da casa da minha mãe, então fica aquele vazio, né? Não é a mesma coisa.
Então, e lá na escola parece que isso supria, parece não, supria de fato, porque eu via nos professores uma figura materna, então como eles me acolhiam bem, ali era como se fosse a minha família, como se fossem meus pais, como se fosse a minha mãe, e os colegas de classe como se fossem os meus irmãos, então ali era a minha família, a escola. Isso na adolescência. Aos 11 anos, quando eu passei a frequentar a escola, já depois na adolescência não mudou, era da mesma forma. Então eu tive uma vida muito, vamos dizer assim, muito tranquila na escola. Já em casa, não era muito, vamos dizer assim, não era tranquila internamente, porque dentro de mim existiam muitos conflitos. Era tudo muito confuso, eu não compreendia muito bem porque que as pessoas moravam com pai e com mãe e eu não morava com pai e com mãe. Isso aí eu não conseguia entender muito bem. Aí o adolescente, ele começa a se sentir assim, como, vamos dizer assim, com falta de sorte. Começa a perceber que as coisas estão muito erradas. E daí eu passei, vamos dizer assim, fazer igual um caracol, assim, encolher, não expressar aquilo que eu pensava, não expressar aquilo que eu sentia. Então em casa era silenciosa, muito silenciosa, e eu já fui me expressar mais quando eu adentrei a universidade. Mas até antes de chegar à universidade eu só falava o necessário, tá? O necessário. E olhe lá, era difícil. Então, eu também tinha um problema, tenho, mas hoje muito menos, da timidez. Hoje, há quem diz assim, Elani, não parece tímida não, tu não é tímida não, as pessoas não acreditam, né? Mas ainda sou muito tímida. E fui muito mais, era tão tímida a ponto de, se eu estivesse na rua e precisasse saber da hora, eu visse alguém com um relógio, eu não perguntava, né? Não perguntava. Era aquele tipo que se eu estivesse viajando no ônibus e o ônibus não parasse onde tivesse que parar, eu ia mandar pra frente, com medo de... É sério, as pessoas acham engraçadíssimo, mas é sério. Não parar no ônibus, eu confesso que eu também. Eu lembro que eu tinha muita vontade de aprender a desenhar, pintar, e aí em Teresina eu procurei uma escola e fui me matricular nessa escola. Fiquei, eu acredito que uns 30 minutos na frente, olhando, imaginando como seria eu entrar, que foi difícil, não fui não. Então, eu perdi muita coisa por conta da timidez, muito mesmo. Então, quando eu passei a escrever, a publicar, assim, passei a participar dos eventos, eu devo muito isso aos meus amigos dessa área, porque eles me incentivavam muito, né? Eu viajava com meus amigos, inclusive eu sempre digo que eu não esqueço de agradecer o poeta Wilson Carvalho, que é vamos dizer assim, uma grande figura da literatura maranhense, que faz parte da Academia Caxiense de Letras, e foi ele assim quem me incentivou mais. Vamos lá, agora você não vai se esconder mais não, você publicou, as pessoas te conhecem, vamos lá. Ele me incentivava, porque eu era muito, extremamente tímida. Até hoje sou muito tímida, mas a universidade me fez melhorar nesse sentido. O mais incrível, eu posso dizer assim, a grande incoerência é que a minha personalidade, né, e a profissão que eu escolhi, porque não pode ser professor sem falar. Eu acho que fala demais hoje, falo demais. Lida ali com tanta gente, né? Com tanta gente. Já tive a oportunidade de proferir palestras, e aí quando eu estou fazendo isso, eu digo assim, meu Deus, sou eu mesma que estou fazendo isso? Então eu superei muita coisa mesmo, eu superei. E a literatura foi vamos dizer assim, um grande, como é que eu posso dizer? Foi uma grande oportunidade
de me fazer superar muitas questões internas que me barrava de crescer, de evoluir como um ser falante. Como você se vê hoje, com toda essa trajetória, como seria uma avaliação de tudo que você se tornou durante o processo? Interessante a tua pergunta, Ieda, porque ontem mesmo eu estava pensando sobre isso, estava fazendo uma autoavaliação. E qual foi o resultado que eu cheguei, a conclusão que eu cheguei? Eu me sinto realizada, eu me sinto muito realizada. E mais, não sei se as pessoas vão interpretar isso como arrogância, porque assim, nós somos educados, Ieda, para a gente não reconhecer também os nossos lados positivos, nem reconhecer e nem dizer. Porque eu dizer que eu sou boa nisso ou naquilo, as pessoas se sentem ofendidas e entendem isso como se fosse arrogância, porque eu não posso dizer que eu sou boa nisso, que eu sou feliz, que eu me sinto realizada. E eu deixo a pessoa livre para ela interpretar como ela desejar a minha fala. Mas ontem mesmo eu fazendo uma autorreflexão, o que eu pude constatar é que eu me sinto muito realizada e que eu tenho orgulho de mim mesma. Eu tenho muito orgulho de mim mesma, eu me respeito, eu gosto de mim, tá? Eu gosto muito de mim, exatamente pela força que eu tive, pelas batalhas que eu enfrentei e venci, que não foi fácil, foi muito difícil mesmo. E hoje eu digo, olha, se eu morrer hoje ou amanhã, eu me sinto assim totalmente preparada, em paz, porque eu acredito que pode até, assim, as pessoas podem até dizer, mas ela não fez quase nada, não fez nada, por que ela disse que se sente? E pra mim, eu sei que eu fiz muito, considerando as condições que eu tive, eu fiz muito, e se eu morrer hoje ou amanhã, eu vou tranquila, porque na maioria das vezes a gente sente medo de morrer quando a gente não é feliz, quando a gente não tem consciência de que fez tudo o que poderia fazer, e eu acredito que eu já fiz tudo o que eu poderia fazer. Daqui pra frente é só o bônus. Seja aqui um aprendizado para todos nós. Quando eu falo no plural, eu faço essa reflexão, professora, do Pode Me Contar, que não sou só eu, e existem várias outras pessoas que estão junto conosco nesse projeto. É você que assiste, é você que compartilha, é você que salva. Então é muito importante dar ouvido, dar voz e vez a histórias como a da professora, da Elani, né, que esteve aqui com a gente. Muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição ao projeto, ao podcast Pode Me Contar, na nossa segunda temporada. Muito obrigada, Ieda, mas sou eu quem agradece pela oportunidade de poder estar aqui contando a minha história. E para você que quer acompanhar o episódio completo, é só você se inscrever. Então o canal é TV Me Conta no YouTube, ativa o sininho, compartilha, lá manda geral, manda para os amigos. No Instagram é no @meconta_com_Ieda_Martins. Os cortes vão estar lá e você acompanha tudinho. Nosso encontro marcado é quinta-feira, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.